Seja mais bem-vindo à nossa videoaula de hoje, que nós vamos falar sobre a importância de uma vida saudável, tá bom? Olá, meus amores! Então vamos lá falar sobre a importância de termos hábitos saudáveis. Então, vamos começar com a nossa alimentação, tá bom? Vamos descobrir algumas coisas sobre a nossa alimentação. Então, assim, o que alimentar para uma população brasileira? Os alimentos processados e óleos, gordura, sal e açúcar, eles devem ser consumidos com moderação, tá bom? Essa é a palavra-chave para uma alimentação saudável. Óleos, gorduras, manteiga, sal e açúcar, tudo deve ser consumido moderadamente. O nosso prato tem que ser o mais diversificado possível. Então, as palavras-chave é pequenas quantidades. Não que eu não possa consumir, mas eu posso consumir com pequenas quantidades. Tá legal? Então, assim, pouquíssimo óleo, pouquíssimo açúcar. Por quê? Porque pode me dar problemas lá na frente. Então, temos que ter atenção, tá, gente? Nada de exageros. Use os alimentos com moderação. Óleos, gorduras, sal e açúcar são produtos cujo consumo exagerado ele pode ser prejudicial à saúde. Então, o uso exagerado de sal, de gordura saturada, aumenta o risco de doenças do coração. O açúcar demais aumenta o risco de cárie dental, de obesidade, de outras doenças crônicas, tá? E é preciso moderar com os alimentos processados. Pães, tudo que vem de queijos e tudo que é industrializado, tá? Tem muito mais sal e muito mais açúcar do que a gente precisa, Vou observar a data de validade, os ingredientes e os métodos usados para a fabricação de alimentos processados, Então, assim, tudo que é usado é demais. Então, eu posso consumir as coisas boas, mas quando vai passar para processada, ela tem temperos, então tem aditivos, e esses aditivos para poder conservar que é o problema. Então, tudo pode ser consumido, mas com moderação, tá, meu pessoal? Então, não é dizer que vocês não possam comer. Claro que pode comer, mas temos que moderar. Olha um exemplo bom. Olha a quantidade de açúcar que tem em cada item desses aí. Você imaginou você bebendo 3 latas de Coca-Cola? Olha a quantidade de açúcar que você está consumindo. Olha o suquinho. Então, o que é mais natural? Eu beber Coca-Cola o dia inteiro ou beber água? É claro que eu posso beber Coca-Cola? Posso, mas com moderação. Uma latinha, procurar beber mais água possível, que são mínimos de 2 litros de água por dia. Então, se eu fizer com moderação, eu não vou estar consumindo alimentos demais, Lembra que eu falei que tudo que você consome demais pode gerar um problema lá na frente, Quando vocês forem mais velhos. Então, assim, e é exacerbado o volume de açúcar que tem nesses produtos. Uma quantidade muito maior. E eu fiquei impressionada com a quantidade de açúcar de uma latinha de Coca-Cola. Você imagina para quem consegue tomar 1 litro de Coca-Cola por dia? 1 litro de refrigerante. Então, muitas das vezes a gente acha que está consumindo uma coisa boa, mas não está. Então vamos lá o que diz a Sociedade Brasileira de Alimentação. Vamos ver quais são as dicas que eles dão pra gente. Eles falam pra gente como ler os rótulos de alimento. Você costuma ler os rótulos dos alimentos embalados? Como você escolhe entre um alimento e outro? Então o rótulo é uma ferramenta que pode te ajudar a fazer as escolhas mais adequadas. Para conhecer o produto, você precisa checar a lista de ingredientes e a tabela nutricional. Então, a lista de ingredientes se apresenta em ordem decrescente dos componentes do produto, então o que tem mais para menos. Não importa se os produtos são poucos ou muitos ingredientes, O número de ingredientes não determina a quantidade nem a segurança do alimento e porque são necessários, tá? Mas, como existem centenas, e é natural que a maior parte dos consumidores não os conheça. E pela lei, os ingredientes e aditivos são descritos com termos técnicos ou em códigos, que pode soar estranho, mas é importante saber que passam por um critério de aprovação muito rigorosos. E a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, e seus alimentos são estritamente seguros, tá bom? Então vamos começar. Então, para alérgicos, os rótulos têm que destacar os principais ingredientes que podem causar alergia. Numa frase logo abaixo, a lista de ingredientes. Todo alimento deve ser embalado. Também deve informar com destaque se tem ou não glúten na receita. Agora vamos ao tamanho da porção. Ela vai estar em gramas ou em ml.
e é medida caseira, tá bom? Então fique de olho que o produto pode vir com uma ou mais porções por embalagens. Então a tabela nutricional é praticamente um raio-x do alimento. Ela mostra as calorias, os nutrientes e a porção dos alimentos. Assim, se você consumir mais de uma porção, deverá multiplicar esses valores por 2. A primeira informação é o valor energético, que mostra a quantidade de calorias em cal. Depois vem carboidratos, as proteínas, as gorduras sãs, as gorduras totais, as gorduras saturadas, as gorduras trans, as fibras, tudo em gramas. Daí vem o sódio. E atenção, o sódio está em miligramas e não em gramas. Então, mais abaixo vem as vitaminas e os minerais, que podem estar em miligramas ou microgramas. Outros nutrientes ou elementos poderão aparecer aqui, se estiverem presentes no alimento. Você sabe diferenciar entre grama e miligrama? Então, 1 grama tem 1000 miligramas. Isso significa que a quantidade de 1 miligrama é uma vez maior que a quantidade de miligrama. Na coluna abaixo vem o valor do VD, que significa valor diário, que descobriu a quantidade que precisamos comer a cada nutriente. Então, deram o nome de valor diário a essa sigla de VD. De modo geral, tudo que você come no dia deve ser somado. O ideal é que as calorias e os nutrientes não passem dos 100% diário, tá bom? Então, dê preferência aos alimentos com menor valor calórico para as gorduras saturadas. E que precisa ser controlado o açúcar, deve ficar de olho na porcentagem de carboidratos, checar o açúcar nas suas diferentes formas na lista de ingredientes, tá bom? Então, olha só, atenção, as informações do rótulo servem para ajudar na escolha dos alimentos. Fique atento! A Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. Então, assim, os hábitos posturais inadequados, tá? Desde pequenos, quando nós aprendemos a engatear e sem vida, a andar muitas vezes, adquirimos hábitos posturais errados, que podem marcar o resto de nossa infância. O jeito que a gente começa a brincar, o jeito que a gente lê, olha, sentado na mesa, sentado na cadeira da escola, o jeito que a gente mexe no computador, a mochila que a gente leva para a escola, né, o peso. Então, isso pode causar várias coisas. Dores nas costas, malformação da sua coluna, né, dores no pescoço, dores nas pernas. E se a gente não começar a mudar os nossos hábitos agora, quando chegar no futuro, você pode ter problemas de saúde em decorrente à postura que você tomou quando você era mais novo. Então, assim, quem mais sofre com as posturas erradas? O nosso corpo possui 2 estruturas extremamente importantes, a coluna vertebral e a medula espinhal. E elas são parte do nosso corpo, que mais sofrem com as posturas erradas. Mas elas não são as únicas, claro, né, pessoal? Mas, assim, são uma das mais importantes. Então, assim, olha, tem muita gente com dor no pescoço, né? E com dor lá na medula óssea. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com a posição que a gente senta, a posição que a gente come, a posição que a gente mexe no computador, quanto tempo que a gente passa de frente pro celular. Que esse tipo de coisa pode nos fazer mal futuramente. Tá bom? E assim, olha só como é que a gente vê a posição, né? Olha como é que é a postura certa. E olha como é que tem várias posturas que a gente adquire, né? E que pode nos causar problemas depois. Então, se você está sentindo alguma coisa, alguma dor, alguma coisa está você está se sentindo mal, então fala com o papai, fala com a mamãe, fala com o responsável, tá bom? Tenha cuidado conforme você mexe, que pode dar dor nos braços, dor no pulso, que é chamada tendinite, que é movimento repetitivo. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa postura. Vocês são adolescentes, né? Vocês têm que tomar cuidado com a postura agora, né? O jeito que você anda, o jeito que você senta, o jeito que você mexe com os equipamentos, tá bom? Então tenha uma postura boa agora, que no futuro você não vai sofrer tanto. Tenha uma alimentação boa agora, que no futuro você não vai sofrer tanto. Entendeu? Você não vai ter problema. Então, assim, as mochilas escolares, elas não devem ceder mais do que 5 quilos, tá? Por pessoa. Então toma cuidado com o peso, tá? As alças, o material mais pesado deve ficar junto à coluna. Então toma cuidado, tá bom?
para vocês não terem. Se qualquer problema que vocês tiverem, postural, por favor, avisem aos pais de vocês e aos responsáveis, tá? A nossa videoaula vai ficando por aqui hoje. Espero ter ajudado vocês um pouquinho, né, desse olhar no mundo. Um beijo, meus amores. Até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês.